nome é Júlia, trabalho aqui na companhia há uns 12 anos, como editora do selo infantil e juvenil, faço todos os livros para as crianças e para os adolescentes, mas na verdade eu convivo com os livros desde que eu nasci, porque meus pais são editores também, então sempre na minha casa tinha muitos livros, meu pai trazia os livros que ele estava fazendo, que eram só de adultos, mas ele me fazia participar da escolha das capas, e no final de semana a gente tinha aqui nas livrarias e ficar perguntando para os vendedores que livros que estavam vendendo bem, e indo nos lançamentos, então eu sempre vivi rodeada de livros. E estudei História, mas logo vim trabalhar aqui na companhia e fui me envolvendo cada vez mais. Enfim, adoro o que eu faço, adoro os livros, tenho 2 filhas, leio muitos livros com elas também, e elas me ajudam muito também na escolha dos livros, ou também me dão os palpites, como eu fazia com meus pais. Então eu cuido desde escolher os livros e qual o formato que eles vão ter, converso com os autores, às vezes, né, sobre a história, se tem que mexer um pouco ou não, e depois cuido também do texto, da gramática, se está com todas as vírgulas certinhas, e até o livro ficar pronto, e vou conversar com os vendedores, acompanho a vida do livro desde o comecinho até o final. Uma porção de pensamentos estranhos passa na cabeça de uma pessoa quando ela tenta mudar seu ponto de vista sobre o mundo. Peguemos eu, por exemplo. Estendido de barriga no chão debaixo da cama do Sr. Rosenthal, no lar dos velhos no bairro de Beit Hekerem, refleti comigo mesmo que àquela altura, a altura do nível do chão, o mundo parecia bastante assustador. O cesto de papéis parecia grande como um barril. A pequena mala cinza elevava-se à minha frente como um imenso armário. E apenas as pernas dele, do Sr. Rosenthal, balançando para frente e para trás, pareciam finas e mirradas como sempre. Então pensei comigo mesmo que os bebês e as crianças pequenas têm tanto medo das coisas porque tudo lhes parece terrivelmente grande e ameaçador. Depois me ocorreu que para os velhos o mundo também deve parecer perigoso, rápido demais, sofisticado demais. Até mesmo o Sr. Rosenthal, um velho moderno e sem dúvida muito esperto, diz que tem medo de andar de elevador, pois na época dele a engenhoca ainda não tinha sido inventada. Mas acho que ele está só de brincadeira, porque não tem nenhum problema para usar qualquer outro aparelho moderno. Eu, com certeza, poderia ficar refletindo sobre isso por bastante tempo. A minha mãe diz que existem pessoas que mergulham nos pensamentos, mas que eu chego realmente a me afogar neles. Às vezes ela tem razão, mas naquele momento eu tinha ótimos motivos para me preocupar com o mundo. E não só por causa das minhas ideias filosóficas, mas por razões muito mais concretas. Faltava 1 minuto para 7 horas, e já não se ouviam os passos do outro lado da porta. Eu e o Sr. Rosenthal, cada um de um lado da cama, tínhamos certeza de que Rudi Schwartz, o temível valentão da Faculdade de Medicina de Heidelberg, estava parado atrás da porta, nervoso e irritado. E quando um cara que calça 47, que é campeão de tiro ao alvo da universidade, está parado atrás da porta, nervoso e irritado, você já tem no mínimo dois bons motivos para se preocupar. Esse livro, Duelo, conta uma história que começa mais ou menos com essa cena que está aqui na capa. Quem conta a história é esse menino chamado David. Ele está contando a história quando ele já tem acho que 28 anos, mas é uma história que aconteceu quando ele tinha 12. Ele, um dia na escola, a orientadora vem com um projeto novo para as crianças e elas tinham que fazer trabalhos voluntários. Então, uma das possibilidades era ser amigo de um idoso. Então, ir num asilo para idosos e conversar com alguém que morava lá. O David, que era muito envergonhado e fechado, escolhe fazer esse trabalho. E assim ele começa a visitar um asilo e lá ele conhece um senhor, o Sr. Rosenthal, que na verdade fica muito amigo dele. E ele continua indo lá encontrar com ele, mesmo quando acaba o projeto da escola. E aí um dia o Sr. Rosenthal estava muito nervoso e contando histórias para ele. Ele na verdade sempre contava histórias da época em que ele era jovem, ele, o Sr. Rosenthal, e que estudava na Universidade de Medicina, na Alemanha. E ele contava de um colega dele que não era legal com os outros, que era muito metido a valentão, mas estava sempre provocando os outros ou batendo. E ele calçava 47, ele era muito forte, levantava não sei quantos livros num braço só. E esse senhor, que não era nada legal, morava no mesmo asilo
para idosos que o Sr. Rosenthal. E aqui, como vocês estão vendo, tem um pé bem grandão. É exatamente o pé desse senhor, e esse do Sr. Schwartz, e esse aqui é o pé do Sr. Rosenthal. Por que que o David está escondido embaixo da cama e eles estão aqui? Porque o Sr. Schwartz, um dia, falou para o Sr. Rosenthal que ele tinha roubado um quadro dele, que era um quadro muito importante, e que ele tinha que devolver de todo jeito. O Sr. Rosenthal estava nervoso esperando a visita do Sr. Schwartz, e o David não quis sair, e então se escondeu embaixo da cama para ver o que eles iam conversar. O Sr. Schwartz chegou lá e mais uma vez falou: me devolve meu quadro, seu ladrão, seu miserável e tal. E o Sr. Rosenthal falou: eu não roubei o seu quadro, eu tenho só o meu, a minha parte do quadro. E eu não roubei a sua. Porque o Sr. Rosenthal, os dois, o Sr. Rosenthal e o Sr. Schwartz tinham sido apaixonados por uma mesma mulher, e ela tinha feito um retrato dela mesma e dividido na metade. Ela tinha dado os olhos, se eu não me engano, para o Sr. Rosenthal e a boca para o Sr. Schwartz. Aí a boca do Sr. Schwartz tinha sumido, e ele dizia que o Sr. Rosenthal tinha roubado. O Sr. Rosenthal jurava que não. Então o Sr. Schwartz desafiou o Sr. Rosenthal para um duelo às antigas mesmo. E ele, aliás, na época da faculdade, ele era famoso porque ele era vencedor de tiro ao alvo, ninguém ganhava dele e tal. Então o Sr. Rosenthal estava muito nervoso porque ele falou que o Sr. Schwartz convocou ele para descer depois no pátio do asilo, da casa onde eles moravam, para um verdadeiro duelo de armas mesmo. O David ficou muito nervoso, claro, e aí ele foi bolar um plano e dar um jeito de resolver esse problema. No final, tudo se resolveu. Eu não vou contar a história inteira porque vai estragar a surpresa de vocês. Mas uma coisa que tem de muito interessante nesse livro, que eu gostaria de sugerir como um tema para vocês pensarem durante a leitura, é que, se vocês repararem bem, o nome do autor também é David. E ele também escreveu o livro mais velho e poderia muito bem estar lembrando de uma história que teria acontecido com ele. Então, a dúvida que a gente tem o tempo inteiro no livro é: será que essa história aconteceu mesmo ou o David estava só inventando? Será que ela aconteceu, mas não exatamente assim? E quando ele foi lembrar muito tempo depois, ele aumentou um pouco e incluiu partes mais dramáticas e tal, para a história ficar mais legal. Será que o autor que escreveu esse livro viveu essa história e depois criou um personagem para escrever o livro e contar a história no lugar dele? Será que ele viveu essa história mais ou menos e aí transformou ela de um outro jeito no livro? Então, espero que vocês gostem da leitura e depois possam discutir a opinião de cada um sobre essa questão, assim, sobre essa fronteira que nem sempre é clara entre o que aconteceu de verdade e o que é ficção, o que é história inventada pela cabeça do autor.